A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, por que muitos cristãos dos nossos dias não aprendem a levar os seus problemas a Deus? Isso mesmo. Quando você contempla pessoas na Bíblia Sagrada que viveram, andaram aqui na terra como você, como eu, num corpo de carne, um corpo humano, mas quando tinham problemas ou necessidades, eles iam a Deus para orar. Por exemplo, quando Abraão ficou ciente que Sodoma seria destruída, quando Abraão ficou ciente, o Senhor Deus falou a Abraão, revelou a ele que Sodoma seria destruída, e o sobrinho de Abraão morava em Sodoma, com a família, a primeira coisa que ele fez foi correr para a oração. Isso mesmo, ele foi orar a Deus. E fez uma oração tremenda. Cometeu falhas humanas, como todo mundo comete. Ele foi falando para Deus: Senhor, o Senhor vai destruir, tu destruirás tu, o justo com o ímpio. Então, tão logo ele ficou ciente que Sodoma seria destruída, cara, meu sobrinho está lá. Ele foi a Deus, foi orar. Foi orar, foi levar os problemas a Deus. Foi levar o problemão a Deus. Jesus mandou que os apóstolos ficassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Eu não acredito que, tendo os apóstolos andado ao lado de Jesus, se eles estivessem vivendo hoje, no século 21, eles ficariam naquele cenáculo brincando no celular, passando mensagens, não sei. Eu fico imaginando como seria se fosse nos nossos dias. De coração, irmãos. Porque o que está acontecendo é um absurdo. E o povo cristão está na mesma forma. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou através de Lucas registrou isso, e Atos dos Apóstolos, pouquinho antes de Jesus ser assunto ao céu. Abra sua Bíblia primeiro em Lucas, no capítulo 24. Versículo 49, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quem lê comigo, irmãos? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então vamos lá. Então daqui a promessa, Jesus falando com os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que, ou seja, enquanto o Espírito Santo não for derramado, não saiam de lá. Bom, então duas coisas: eles teriam de ficar dentro de Jerusalém até o derramado do Espírito Santo, não poderiam sair dali. Obediência, eles fazem, lá vão eles, até que sejais revestidos, depois eles poderiam. Tá bom. Aí em Atos a gente confirma isso no capítulo 1, versículo 8. Vamos rapidinho, está pertinho. Vamos então, versículo 8. Quem vai ler? E ser-me-eis testemunhas. Então está aqui a realidade, tá? Os apóstolos teriam de obedecer. Fiquem em Jerusalém. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Então Lucas falou: fiquem em Jerusalém. O Espírito Santo disse através de Lucas. E aqui vocês vão receber o Espírito Santo, que vai vir sobre vós. E aí sim vocês serão testemunhas, tanto na cidade de Jerusalém, nas cidades da Judéia, até os confins da terra. Ou seja, depois que você é selado pelo Espírito Santo, onde você for, o Espírito Santo está em você. É como dizemos, irmãos, a bênção, a maldição acompanha a pessoa. Essa história de dizer que eu vou ser feliz em tal lugar, isso é falta de conhecimento, isso é cegueira. Não é? Então, fiquem em Jerusalém. Agora, vamos lá, irmãos. Jesus não disse: fiquem suplicando, orando, gemendo, jejuando dia e noite. Jesus não falou, mas eles sabiam. Eles teriam de ficar em comunhão com Deus, ligados a Deus. Porque se estivessem desligados de Deus,
Com certeza, de repente, estava até dormindo. Está dormindo fisicamente, no momento que era para estar acordada e ela estaria dormindo. Ou, não, eu vou lá fora, vou tomar um ar fresco, estou aqui já tem muito tempo. E como foi que eles esperaram? A forma. Então, vamos lá. Vai no capítulo 1, versículo 13 e 14. 13, quem vai ler comigo? E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com os seus irmãos. Está vendo, irmãos? Eles esperaram, eles obedeceram, eles ficaram no cenáculo, não saíram, e eles ficaram em todo o tempo orando. Olha só, eu citei o caso de Abraão porque a destruição era iminente sobre Sodoma, o sobrinho dele estava lá, e ele correu para orar. Não fui com você na Bíblia, que eu creio que a maioria aqui conhece. Quem conhece? Abraão correu para orar. Bom, estamos diante da iminência de uma desgraça. Vai atingir a família. Oração. Vamos falar com Deus. Só Ele pode dar o livramento. Jesus chega e diz para os discípulos: fiquem lá em Jerusalém. Fiquem lá. Até que sejais revestidos de poder. Até do alto. Lá vão eles. Obediência. Mas eles não ficam conversando. Eles estavam... Quantas pessoas estavam lá? Os 11 apóstolos. Judas havia já... partido, já havia feito a besteira dele, vendido Jesus, e estão lá outras pessoas. Está aqui Maria, mãe de Jesus, está aqui com outras mulheres, outras pessoas estavam lá, os seus irmãos, mas eles não estão conversando, jogando conversa, estão orando, esperando o cumprimento de uma promessa, esperando que uma promessa se cumpra. Irmãos, a Bíblia está repleta de promessas de bênçãos, irmãos. Tem promessa para libertação, tem promessa para salvação. Libertação pessoal já aconteceu no Calvário. Tem promessa de libertação para a família. Crê no Senhor Jesus, serás salvo. Vai ser salvo. Vai ser salvo, tem que estar liberto. Ou seja, o Calvário abrange todo mundo. Eu fico impressionado, irmãos. O que está acontecendo nos nossos dias? Que os cristãos querem bênçãos empacotadas, irmãos. Não querem pagar o preço da oração, buscar intimidade com Deus, comunhão com Deus, e ficam jogando uns em cima dos outros os seus problemas e querendo que pastores e pessoas resolvam todos os seus problemas. Está acontecendo coisa absurda. As pessoas pensam que pastores são um mercado de bênçãos. Olha, eu estou com um problema, preciso orar por mim, me ajuda aí. E a pessoa, você pergunta: você está orando? Estou orando, eu estou orando. Tá bom, vamos lá. Aí você diz: vamos fazer um relógio de oração. Ô pastor, como é que eu vou ter palavras para orar meia hora? Que isso? Pelo amor de Deus, irmão, o que está acontecendo? Os cristãos não estão preocupados em buscar uma comunhão, uma intimidade com Deus, em ter uma relação profunda com Deus, de sentir o Espírito de Deus. O que está acontecendo? Está acontecendo de uma forma muito técnica. Claro que eu não posso generalizar, mas eu fico pensando, irmão, já comentei isso aqui em alguns cultos. Se essa promessa de Jesus, do derramado do Espírito Santo, tivesse ficado para agora, para o século 21, vamos lá, com a internet, com um celular de última geração na mão, como é que as pessoas aguardariam a volta de Jesus? Às vezes, para a pessoa desligar o celular num culto é uma luta. Estou sendo sincero. A gente diz: irmãos, vamos desligar o celular, que aqui não usamos a Bíblia online. Tranquilo. No meio do culto, dispara um celular. Ou a pessoa fica meio sem graça, fica meio envergonhada, porque escutou. Mas enfim. Eu fico pensando, irmãos, por que os cristãos de hoje, todos, vamos dizer todos, porque a necessidade é para todos, a comunhão com Deus é para todos. Por que os cristãos de hoje não se preocupam em ter comunhão com o Espírito de Deus? Por que às vezes orar é um enfado? Por que pessoas ficam cronometrando no relógio o tempo que oram? Ontem eu orei 25 minutos.
Pastora, eu estou conseguindo, já orei 40 minutos. Eu fico pensando, quando é que vamos crescer e fazer da oração um momento prazeroso da comunhão com o Pai? O que está acontecendo, irmãos? E eu observo que os cristãos, tantos do Antigo Testamento, como muitos da igreja primitiva, quando tinham qualquer problema, eles oravam, irmãos. Eles iam a Deus para orar. Eles iam entregar os problemas a Deus, literalmente nas mãos de Deus. Os cristãos hoje, muitos querem receita. Pastora, mas a bênção não está na palavra? Sim, meu irmão, mas a letra é morta, ela mata. A letra mata. Quem vai fazer a palavra se cumprir é o Espírito de Deus. Ou você agrada a Deus, ou Ele nem se mexe na sua vida. Vamos ser realistas. Então eu fico imaginando se os cristãos, se esses apóstolos, se fôssemos nós, nesta promessa, para esperarmos o Espírito Santo ser derramado do céu, e Jesus dissesse, fique em tal lugar, e fique, se fosse o caso, não é o caso, por favor, o Espírito Santo já foi derramado. 50 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu, foi derramado poderosamente. O que está acontecendo, irmãos? Bênçãos não são empacotadas, irmãos. Elias foi o homem do fogo. Queria ser como Elias, o homem do fogo, o homem que fez descer fogo do céu. Vai na carta de Tiago para ver comigo. Vamos lá? Tiago capítulo 5. Caminhando como quem vai para o Apocalipse, vai lá em Tiago. Vamos lá, irmãos? Quem lê comigo versículo 17 e o versículo 18? Quem lê? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Está vendo, irmãos? Elias orou. Elias era homem de oração. Ele queria que Deus suspendesse a chuva. Ele foi orar. Depois ele queria que chovesse. E ele foi orar. Como eu disse, Deus avisou Abraão que ia destruir Sodoma. O sobrinho dele estava lá. Sodoma está aí, irmãos. Sodoma é o mundo. O mundo está aí. Cheio de seduções. Para alguns, para muitos distraídos, e para muitos que não encontraram a verdade, é o paraíso. As madrugadas, as festas, as farras, as baladas, está aí. Aliás, esse povo olha para a gente e diz, vocês são os pobres coitados, vocês não aproveitam a vida, vocês são os pobrezinhos. O negócio é viver a vida. Tá bom. Sodoma seria destruída. Deus avisou Abraão. Ele correu para a oração. Fez uma oração minuciosa diante de Deus. E aí, Deus ouviu. Enviou os anjos lá em Sodoma. Vão lá, vão tirar a família dele de lá. Vai lá, ele está orando. Ele está pedindo. Ele está crendo. Eu me impressiono, irmãos, de todo o coração. O que está acontecendo, irmãos? Fala-se tanto de oração no meio evangélico, fala-se tanto de oração no meio cristão, mas quando às vezes no atendimento perguntamos, você já orou por isso? Não, por isso não. Ué, mas está me trazendo um problema. Você ainda não levou a Deus? Não, confesso que não. Então veio trazer o problema para um ser humano de carne e osso e não levou o problema. Quem pode resolver? Irmãos, o que está acontecendo, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não podemos orar, irmãos. Mas cada cristão tem que ter sua intimidade com Deus, meu irmão. Sua vida de oração, isso é base na vida do cristão. Cristão tem que orar, meu irmão. Filho de Deus tem que ter comunhão com o Pai. Tem que aprender a levar problemas a Deus. Chegar diante de Deus e derramar o coração e contar tudo para Ele. E pedir o que você quer. É claro que a oração tem que ter uma base sólida de uma promessa. Elias orou.
Mas ele sabia o poder das palavras. Quando Elias foi a Acabe para dizer que a chuva estava suspensa, marca essa página aqui, se der a gente volta aqui, e vai no primeiro livro de Reis. Livro de Reis. Não estamos fazendo turnê na Bíblia correndo não, tá, irmãos? É porque o assunto é muito abrangente. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Quem lê comigo, irmãos? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo... Está vendo? Muito bem. Então vamos imaginar, vamos aqui a imaginação. Então Elias, ele vai até Acabe, o rei de Israel, que casou com a feiticeira. A maioria dos irmãos conhece, vocês participam de cultos constantemente, vocês são firmes na fé, né, irmãos? Quem conhece o caso? Faz assim, por favor, só para eu conhecer o nível. Praticamente todo mundo. Então você sabe. Então Elias, ele vai até Acabe, por quê? Acabe casou com uma feiticeira. O Elias quer dar um castigo ao Acabe. E aí ele vai até o Acabe e diz: olha aqui, né? Eu vou usar as minhas palavras, olha aqui. Tão certo, aí você acabou de ler, como Deus vive, o Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço, perante cuja face eu estou. Olha só, que nestes anos não haverá chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Mas ele era Deus para fazer isso? Não, ele já tinha ido a Deus, ele já tinha orado. Antes de Elias ir ao Acabe, ele foi a Deus. Ele foi a quem poderia, a quem o atenderia. Ele foi a Deus para pedir para Deus: Senhor, quando eu determinar diante do Acabe que não vai haver chuva, eu já pedi para o Senhor, estou pedindo, suspenda a chuva, Senhor, para que ele veja que eu sirvo ao Deus vivo. Você leu em Tiago, ele orou para que não chovesse. Então ele vai até o Acabe. Agora ele faz a determinação. Eu acho interessante, irmãos. As pessoas não preparam o caminho, não trabalham a sua terra. Quer ver? A pessoa vive tecnicamente no Evangelho. Está escrito, está na palavra, está na palavra, está na palavra. Isaías 53. E joga. Parente cai doente, corre na igreja, ou telefona: dá para fazer uma visita para o meu parente? A gente perguntas básicas. Já é de Jesus? Não, ainda não. Você já falou de Jesus para ele? Não, não tem oportunidade, não tenho chance de falar. Você já orou para abrir o caminho da visita? Não, vocês não vão fazer a visita? Pá, vai. Pum, vai. Pega a bola e joga. Viu, irmãos? Não há uma relação com o mundo espiritual. Não há uma comunhão com o céu. A voz do cristão, dos cristãos hoje, quase não entra no céu. Não há familiaridade. Não se prepara o caminho. Elias vai até Acabe e faz uma determinação. Mas ele orou para que Deus cumprisse a sua palavra. Está vendo, irmãos? A pergunta é: como está a tua vida de oração? Pastor, eu oro. Irmãos, cristão que não ora não pode nem dizer que é cristão. Porque ele aceitou a Cristo, Filho de Deus, para andar com Deus, para falar com Deus, para receber de Deus. O que está acontecendo, irmãos? Aí o Elias orou a Deus, preparou o terreno, foi ao Acabe, fez a determinação. Passou o tempo, deixou o tempo passar, não tem chuva. Senão segundo a minha palavra. Eu vejo que os cristãos hoje não confiam na palavra que falam, irmãos. Não, já orei, mas por favor, ora mais, ora por mim, ora. Eu já orei.
uma insegurança absurda, um distanciamento tremendo. Impressionante, irmãos, o que está acontecendo? Comunhão. Irmãos, o acesso foi aberto para mim e para você. O acesso foi aberto para a pessoa mais ungida da face da terra, e foi acesso para quem acabou de receber Jesus, foi aberto. Acabou de receber Jesus, o acesso foi aberto. Você pode chegar diante de Deus, fala com Ele, chama Ele de Pai. Ele está te ouvindo. Sabe qual é o problema? O problema é que não crê. O problema é que não aprende. O problema é que não há comunhão. E daí os problemas crescem. O diabo fica ali para fazer a festa dele. É impressionante, irmãos. Pessoas têm versículos na boca, mas não têm o poder de Deus. O que está faltando? Faltando intimidade, irmãos. Está faltando comunhão. Está faltando a sua voz entrar no céu. Está faltando o entrelace com o Espírito de Deus. O que está acontecendo, irmão? A oração, irmãos, é fundamental, é básica. A oração faz parte da comunhão com Deus. Cristão que quer ser conhecido no mundo espiritual, quer que Deus confirme a tua palavra, quer que Deus te responda, ora. E aí, o outro erro grave cometido, gravíssimo, por muitos, é que não estudam, não fazem um estudo da palavra para aprender as bases. Bom, deixa eu ver o que é oração de verdade. Vamos ver como é que alguém que orou, que a Bíblia me mostra que orou e teve sucesso com Deus, Deus atendeu. Então eu vou lá, eu vou aprender. Aí marca-se um estudo sobre oração. Aí muitos não aparecem. Aí o diabo ataca. Aí corre, ora por mim. Olha, eu estou com problema no meu trabalho, estou sendo perseguido, meu chefe está me perseguindo, o negócio está sério, ora por mim. Aí você pergunta, você está orando pelo seu chefe? Não. Como é que eu vou orar? Ele está contra mim, não estou conseguindo. Ué, ele está contra você, contra o irmão não está conseguindo orar? Mas Jesus não falou para orar por quem persegue? Não, é que, não, é. E onde está escrito isso? É onde mesmo? No Evangelho, né, pastor? Não, é no Jornal do Brasil. É no jornalzinho mensal da sua faculdade. Pastor, meu irmão, está acontecendo, irmãos. Meu irmão, é a base. É a base, querido. É a base, minha irmã. A base é, se eu quero que Deus me abençoe, eu tenho de conhecer o abençoador. Se eu quero Deus como pai, eu tenho que ser filha. Se eu quero Deus Todo-Poderoso que me responda e me conceda o que eu não posso, o que humanamente eu não consigo, eu tenho de conhecer a sua grandeza. Bom, deixa eu conhecer o Todo-Poderoso. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.